Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje quase pode ser considerado o homem dos 7 ofícios. Nasceu rodeado de livros, conheceu as ruas de Lisboa pela mão do avô, professor de História, e praticamente desde criança que respira cultura. Estudou Direito e fez carreira política. Foi chefe de gabinete de Sousa Franco e secretário de Estado e ministro de António Guterres. Hoje é presidente do Tribunal de Contas, do Conselho de Prevenção da Corrupção e também do Centro Nacional de Cultura. O convidado de hoje é Guilherme de Oliveira Martins. Bem-vindo ao Conversas com Vida. Obrigada por nos receber aqui no Centro Nacional de Cultura. Quantos Guilhermes há na sua família? Muitos. Para já, o meu pai, o meu filho e o meu neto. E eu. É uma tradição? É uma tradição. É o nome do meu bisavô, que era médico, e que naturalmente marcou muito a nossa família. A sua família tem também origens nobres? A minha família tem várias origens, em várias regiões do país, e temos, enfim, raízes antigas que chegam até ao Império Romano, de acordo com os estudos realizados. Nasceu numa biblioteca? Nasci numa biblioteca em Lisboa, na casa do meu avô. Eu apressei-me um pouco no nascimento, e, portanto, a minha mãe teve-me num lugar um pouco improvisado, justamente numa biblioteca. O que é que o seu avô lhe ensinou que guarda até hoje? Tudo, o exemplo e, sobretudo, uma capacidade extraordinária de interrogação e de curiosidade. Eu sempre me lembro, e não só do meu avô, porque o meu avô, sendo professor de História e Geografia, como já referiu, era casado com uma brasileira, que era a minha avó, e que tinha então uma capacidade também extraordinária para contar histórias e contar as aventuras desde o Brasil, do Paraná, do estado do Paraná, onde ele era natural, veio muito cedo para cá. E, por outro lado, isto são os meus avós paternos, e no lado dos meus avós maternos havia uma grande ligação à terra, eram do Algarve. Todos os anos nós passávamos um bom par de meses na quinta dos nossos avós, e, portanto, tínhamos essas duas referências, a referência urbana, da curiosidade e da cultura, e a referência rural da outra cultura, que é a cultura popular, que é a cultura dos campos. E dizia o seu avô, professor de História e de Geografia, que para entender a vida é preciso conhecer os lugares e os mapas. Como assim? Sim, sim. Eu lembro-me toda a minha vida de uma curiosidade extraordinária pelos mapas. Tenho, aliás, um dos meus netos, o Pedro, que tem a mesma paixão. Posso lhe garantir que eu nunca lhe transmiti diretamente isto, mas ele tem exatamente aquela mesma paixão que já o meu avô tinha, que era mostrar-nos que a relação com o território, com as terras, é extraordinariamente importante. E as casas têm alma? As casas têm alma. As várias casas onde eu fui vivendo. Um grande amigo meu, o Alberto Vaz da Silva, uma vez, quando eu mudei de casa e fui para a casa que era a casa do meu avô, onde eu hoje vivo, e ele ficou um bocadinho, enfim, com dúvida, perguntou, mas vai mudar de casa, isso é sempre complicado.
E eu disse, sim, vou mudar para a casa do meu avô. E ele, que conhecia muito bem o meu avô, porque o Alberto Vaz da Silva trabalhou com o meu avô na sua juventude, e ele disse, então não há problema nenhum, porque a alma dessa casa é uma boa alma. E como é que se conquista o próprio espaço numa casa com tanta alma? Para conquistar o espaço é, sobretudo, ter vida e relação, porque a relação fundamental é a relação que encontramos nos outros. Os outros são a outra metade de nós mesmos. E se nós não tivermos essa relação com os outros, a compreensão dos outros, as dificuldades, porque a relação com os outros é a aceitação também da diferença, sempre da diferença. E as casas têm essa capacidade extraordinária de garantir a própria hospitalidade. Como é que era o Algarve da sua infância? Olha, o Algarve da minha infância é um Algarve que ainda existe, porque o Algarve ficou um bocadinho estragado com o boom turístico dos anos 60, foi o Algarve do litoral. O meu Algarve era o Algarve da transição para o Barrocal e para a Serra. A quinta dos meus avós é em Boliqueime, e de algum modo está bastante preservada no que se refere a essa destruição do ambiente que ocorreu. Continuando a olhar para as suas raízes, a sua mãe era uma referência de elegância? A minha mãe era uma referência fantástica, exatamente. E eu digo, não na minha qualidade de filho, mas porque encontro testemunhos de muitas pessoas que foram encontrando a minha mãe ao longo da vida e que referem justamente a minha mãe como um modelo de pessoa e uma educadora extraordinária, porque eu posso lhe dizer que a minha casa, a minha mãe, dedicava-se mais à parte científica e à matemática, e o meu pai à parte das letras e das humanidades. Normalmente é o contrário que acontece. Minha mãe era uma pessoa, de facto, que tinha feito toda a sua formação no domínio científico, para isso se destinava, depois dedicou-se sobretudo à família, mas foi sempre uma educadora fantástica no raciocínio matemático e nas ciências exatas. E depois, naturalmente, que é alguém que nos marcou, a nós, a mim, aos meus dois irmãos, profundamente. Nós não seríamos os mesmos sem a influência extraordinária também dos nossos pais. De que é que sente mais saudades dela? Da sua presença, naturalmente, da sua presença e sempre do seu conselho. Tanto na sua mãe como no seu pai também havia uma componente artística que foi transmitida aos filhos. Sim, o meu pai felizmente está ainda vivo e o meu pai é um exímio desenhador, um artista que, enfim, de fim de semana, podemos dizer, nunca seguiu profissionalmente a via artística, mas deixou os genes, porque uma das minhas filhas é artista plástica e ela recebeu muito desse gene do meu pai. O senhor também recebeu um bocadinho com o jeito para a caricatura. A caricatura, mas eu na caricatura é um bocadinho um hobby muito, muito marginal. Eu, sobretudo, tenho estudado a ilustração, tenho uma coleção razoável de ilustrações e de bandas desenhadas que partilho com o meu filho mais velho. E, portanto, neste momento a nossa coleção é partilhada.
mas nunca fiz mais do que muitas vezes, enfim, por apenas entretenimento, fazer uns bonecos, mas nada de especial e sem grande valor. E quem é que costuma caricaturar? Toda a gente. Os meus colegas do governo lembram-se que muitas vezes ainda me mostram pequenas caricaturas deles próprios. Porquê esse gosto pela banda desenhada? Devo dizer que essa raiz vem um pouco do contacto com os humoristas do movimento modernista, designadamente a Almada Negreiros. Depois, ao longo do tempo, desde muito cedo, nós assinávamos a revista Tintin, a revista Tintin belga, para podermos naturalmente também exercitar o francês, que foi a nossa primeira língua estrangeira. Rapidamente depois adotámos também o inglês, como é evidente, mas o francês teve um papel importante e por isso nós, desde muito cedo, primeiro com o Cavaleiro Andante, eu sou da geração do Cavaleiro Andante, os continuados tinham uma importância absolutamente fundamental. Vem do cinema, porque há uma relação muito grande entre o cinema e a banda desenhada, designadamente nos cortes, porque era preciso cortar no continuado de modo a manter o suspense para a semana seguinte. Quantos cadernos desses é que já tem? Olha, é simples, porque posso, desta série, este é o 79. E o que é que registra nesses cadernos, se Tudo. podemos saber? Tudo. Estes cadernos têm uma chave, que é uma agenda, onde dia por dia eu registro, enfim, os pontos fundamentais. E os cadernos têm para mim uma vantagem extraordinária, é que não perco os papéis e simultaneamente também a organização em pastas é muito interessante, fica tudo muito arrumadinho talvez, mas depois para encontrar é uma tragédia. Os cadernos não. Estava já no 5º ano de Direito quando se deu o 25 de abril de 74. Exatamente. Como é que soube que estava a acontecer uma revolução? Estava a estudar, tinha-me deitado relativamente tarde, eu não tinha na altura muita informação. Havia a informação que decorria da circunstância de ter havido o 16 de março, mas, de facto, às 7 da manhã, quando me ia levantar para ir para a universidade, porque era um dia de semana, então, justamente, ouvi as primeiras informações e pronto, e fiquei atento um pouco àquilo que se passava. E esperei, mas devo dizer-lhe que desde o início e face às informações que tinha, eu estive convencido que era o movimento das Forças Armadas e não um golpe à direita que estava a ocorrer. O que é que esperou que acontecesse a partir daí? A democracia e a liberdade. Estamos, aliás, aqui numa casa que foi particularmente importante, o Centro Nacional de Cultura, no que se refere à preparação da liberdade. O Centro Nacional de Cultura foi a sede clandestina da Comissão de Apoio aos Presos Políticos. A sala onde nós nos encontramos e as estantes são as estantes da Livraria Moraes de António Alçada Batista. A revista O Tempo e o Modo foi a revista mais afetada pela censura. Metade das páginas produzidas ao longo da existência da revista foram alvo de censura. Para além dessa liberdade relativa que já sentia na universidade, o senhor costuma dizer que nunca teve a necessidade de se revoltar. Porquê? Já tinha liberdade em casa? Isso sim. O nosso ambiente e a nossa vida
em casa e na família eram já de uma grande abertura. Voltando ao meu avô, Francisco, de que já falámos, ele tinha sido anglófilo. As famílias, sabe, isto vem do século XIX, a nossa família era uma família grande e era uma família que foi marcada pela Guerra Civil, uma vez que a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel dividiu os morgatos, os filhos mais velhos, e os filhos segundos. A verdade é que o meu quarto avô, que foi ministro do Reino em 1823, era filho segundo e, portanto, era liberal. Mas, simultaneamente, havia a parte da família que defendia a perspectiva legitimista de Dom Miguel. Isto é para lhe dizer que houve sempre na nossa família a existência ou a coexistência de várias sensibilidades. E se lhe estou a recordar que o meu avô era anglófilo, isso significava que ele era partidário dos aliados, era partidário de uma lógica de abertura e de liberdade. E havia outra parte que era germanófila, portanto, que tinha um entendimento mais fechado, mais rígido, mais conservador. Já fez a viagem da sua vida? É muito difícil saber. A viagem da minha vida é sempre a próxima, aquela que estou a preparar. Estamos a preparar a viagem para a Tailândia e Birmânia, ao encontro dos portugueses. Devo dizer que estas viagens deste ciclo são viagens sempre em busca da presença dos portugueses no mundo. Não há lugar, não há continente que não tenha tido a presença dos portugueses. Eu recordo que há uns anos, quando fizemos a viagem à Rússia, as pessoas perguntavam à Rússia, mas o que é que a Rússia tem a ver com os portugueses? Bom, o grupo, que era um grupo, aliás, significativo, quando regressou, disse assim, não há dúvida nenhuma, nós estamos em toda a parte. Justamente chegámos a São Petersburgo, e em São Petersburgo vimos que o primeiro prefeito da cidade, escolhido pelo czar Pedro o Grande, foi António de Vieira, justamente um português, cuja biografia, aliás, está felizmente já publicada. O senhor, noutras viagens, inclusive já visitou uma tribo que praticava voodoo e foi investigar também como é que isso tinha repercutido no candomblé no Brasil. Exatamente. Nós fomos até no Benin e fomos até ao Togo para ver justamente as origens do voodoo, nas suas repercussões brasileiras. Nós temos uma ideia do voodoo que é o voodoo um bocadinho violento que encontramos nas Caraíbas. A violência do voodoo é tanto maior quanto os escravos que levaram essas práticas eram violentados, eram maltratados. O voodoo passa para o Brasil, designadamente para Salvador, para a Bahia, de uma forma muito, muito interessante, muito interessante. Nós, aliás, qualquer pessoa que vai à Bahia vai ao Senhor do Bonfim. E ir ao Senhor do Bonfim é, naturalmente, recordar toda essa tradição, extraordinária tradição, que vem justamente do Benin e do Togo, dessa tradição que é extraordinariamente interessante. Como é que essas práticas e esses rituais a que assistiu se cruzam com a sua fé católica? A questão da fé é uma questão que se relaciona sempre com a razão e simultaneamente, também com a compreensão do outro, da diversidade. Mas a minha questão é mais o seu lado pessoal. O senhor tem fé? Com certeza que sim.
E o que eu lhe estou a dizer tem a ver exatamente com essa pergunta, é que, para mim, o fenómeno religioso não é um fenómeno de fechamento, é um fenómeno de abertura, é um fenómeno de compreensão, é um fenómeno de respeito mútuo. O senhor tem um entendimento aberto da religião? Sim, com certeza que sim, como um entendimento aberto relativamente à própria vida. Conheci pessoalmente Karl Popper. E Karl Popper um dia disse-me alguma coisa que eu nunca esquecerei. Não sabemos o suficiente para ser intolerantes. Em relação à sua vida política, começou mais à direita, como militante da JSD, mas acabou mais tarde por alinhar um pouco mais à esquerda. Como é que foi esta... A coerência manteve-se, porque se ler os meus textos dos anos 70 sobre o pensamento social-democrata, vai verificar que justamente há uma grande coerência relativamente ao que eu pensava e hoje ainda penso. Mas, naturalmente, só quem não pensa é que não muda de ideias. E tenho tido uma preocupação muito grande de fundamentar as minhas posições políticas através de uma reflexão intelectual e uma reflexão ética. A política é uma atividade extraordinariamente nobre, uma vez que a indiferença é algo muito perigoso. Os cidadãos, se forem indiferentes, dão lugar aos medíocres e dão lugar aos corruptos, porque os medíocres e os corruptos ocupam os lugares daqueles que pretendem fundamentar a sua posição política, garantindo a defesa e salvaguarda do bem comum. E sente que a sociedade portuguesa está mais indiferente? Sinto que a sociedade portuguesa tem respondido bem à crise. Eu costumo dizer que o Estado deve estar à altura daquilo que a sociedade tem dado. Recordo-lhe apenas o seguinte: são números, não oferecem dúvidas. Nos últimos anos, as famílias portuguesas duplicaram as suas poupanças, e ao duplicar as suas poupanças, fizeram-no em condições adversas, porque o seu rendimento disponível reduziu-se. Perguntar-me-á, porquê que isso é importante? É importante porque, se nós prevenirmos com recursos disponíveis para investir, naturalmente que poderemos estar a contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade. E é por isso que eu insisto muito nisto. A ideia de que a vida política e a vida cívica é extraordinariamente importante e que os jovens devem, naturalmente, tomar consciência de que só podem aspirar a uma sociedade melhor se atraírem os melhores para a vida política e para a vida cívica. E o Estado tem estado à altura desse comportamento dos cidadãos portugueses? O Estado é uma emanação da sociedade. E o que eu tenho dito pela positiva é que o Estado deve estar à altura daquilo que os portugueses têm feito. Deve, mas ainda não está. Aí falo na minha qualidade de Presidente do Tribunal de Contas, que permanentemente faz uma avaliação de como as coisas funcionam. Temos recomendado, temos assinalado as questões que estão menos bem, sancionamos quem comete infrações, numa preocupação que é esta. Não podemos cair numa espécie de fatalismo do atraso. Não.
nós temos de perceber, e a história portuguesa diu-lo, 9 séculos em que os momentos de provação, os momentos de dificuldade, foram momentos que tiveram respostas positivas. Senão, não teríamos a existência que temos. Eu costumo dizer, já o disse em várias circunstâncias, que uma vez perguntaram ao Alexandre Herculano para enumerar as razões para existir e para não existir, para Portugal existir e para Portugal não existir, e ele diz, talvez haja mais razões para não existir do que para existir, mas, no entanto, existimos. E ele concluía, somos porque queremos, seremos enquanto quisermos, e, portanto, há essa determinação. Por isso, a indiferença tem que ser combatida. E, por isso, nós temos que mobilizar e atrair os melhores à vida cívica, à vida política. Como é que isso se faz? Dignificando a vida política e a vida cívica, praticando uma real transparência que não se confunde com o voyeurismo. Eu costumo dizer que a transparência não é espreitar pelo buraco da fechadura. A transparência é ter a informação daquilo que é do interesse geral. Tudo aquilo que é do interesse geral tem que ser partilhado, tem que corresponder à informação. Mas há questões que têm a ver com a própria vida particular de cada um. Essa proteção é absolutamente indispensável. Portanto, uma vida cívica sã é uma vida cívica em que nós separamos aquilo que é do interesse geral e aquilo que é a privacidade. O sigilo fiscal ou dívidas à Segurança Social são da área da privacidade ou do interesse público? Estão na área de fronteira. Nós temos aí que distinguir muito claramente aquilo que é do interesse geral e aquilo que é do interesse puramente particular. Refiro-lhe o caso do branqueamento de capitais, o caso das fraudes fiscais. O branqueamento de capitais, a fraude fiscal, são do interesse geral. E, portanto, não pode haver segredo relativamente a esses domínios. E as instituições bancárias, os instrumentos jurídicos de que dispomos, apontam muito claramente para que tudo aquilo que possa afetar a sociedade, afetar o interesse geral, não pode ser retirado da informação, não pode estar fora da transparência. Questão diferente é o domínio da privacidade pura de cada um. Essa privacidade tem que ser protegida e, infelizmente, as novas tecnologias ainda não permitem uma proteção total dessa privacidade. É uma questão que me preocupa. E que me preocupa por uma razão simples, porque as fronteiras são muito ténues. As fronteiras são, de facto, muito ténues. E, verdadeiramente, algo que tem a ver com a vida privada, a vida particular de cada um, não pode ser misturado com aquilo que é o interesse geral. Sá Carneiro e Sousa Franco são duas das suas grandes referências na política? São duas referências. Mário Soares também. Mário Soares é um grande amigo, é alguém que eu acompanho há muitos anos, praticamente desde o início da vida democrática. Já lhe disse que Mário Soares era um grande amigo de António Alçada Batista, uma referência também muito próxima para mim e para este Centro Nacional de Cultura, onde nós nos encontramos. Eu diria que Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, António Sousa Franco são indiscutivelmente referências cívicas com um percurso que merece o nosso respeito. E está ao nível daquilo que de mais importante existe na sociedade aberta portuguesa e na sociedade democrática portuguesa. Enquanto secretário de Estado e ministro do governo de António Guterres, quais foram as principais dificuldades que sentiu? Eu tive condições extraordinariamente importantes, uma vez que, sendo secretário de Estado, primeiro de um ministro de quem era e sou um grande amigo, Eduardo Marçal Grilo, uma referência fundamental na sociedade portuguesa. E, simultaneamente,
tendo feito toda a minha vida académica como primeiro assistente, colaborador, muito próximo de Sousa Franco, que era Ministro das Finanças, obviamente que eu contei sempre com uma grande capacidade de compreensão pela parte do Ministro das Finanças, António Sousa Franco, sobre a prioridade à educação. A generalização da educação pré-escolar, que ocorreu a partir de 1995, teve um efeito absolutamente extraordinário, um efeito positivo, e da maneira como foi feito, porque foi feito através de uma complementariedade. O futuro Estado Social vai decorrer dessa complementariedade, a complementariedade entre o Estado e a iniciativa social. A importância crucial das instituições particulares de solidariedade social, a proximidade relativamente às famílias e à sociedade. O Estado é extraordinariamente importante como catalisador, mas o Estado não pode ocupar o lugar da sociedade. Eu costumo dizer que o futuro do Estado Social vai corresponder a uma partilha entre o Estado, a sociedade e o mercado. Mas não é substituir o Estado pelo mercado. É garantir que haja cada vez mais iniciativa da própria sociedade. Portanto, para si é inegável que o Estado Social tem de ser reformado? Indiscutivelmente tem que ser objeto de uma reforma de modo a que o centralismo e a burocratização deem lugar a mais iniciativa da própria sociedade. Tem saudades da política? A política nunca pode estar fora de nós. Naturalmente eu sou independente, estou no exercício de uma função que é uma função de serviço público, em obediência ao princípio da separação de poderes. Sou titular de um órgão de soberania que é um tribunal, por isso tenho que garantir uma independência e, simultaneamente, também a confiança dos cidadãos relativamente à instituição que presido. Mas sente que também faz política enquanto Presidente do Tribunal de Contas? Um cidadão nunca deixa de fazer política. Política neste sentido. Política é tratar do bem da cidade. Paulis é justamente a cidade no sentido da etimologia grega. Portanto, a política é tudo isto. É a política partidária, mas é a política nos órgãos de soberania, é a política no Estado, é a política no serviço público. E por isso, naturalmente, que eu não sou indiferente à vida política. Ao longo da nossa conversa, viu que eu não me eximi a dizer algo de significativo relativamente... E se o convidassem para ser ministro num próximo governo? Não estou já nessa fase. E para a Presidência da República? O seu nome tem sido apontado para algumas pessoas do Partido Socialista. É um tema que, como titular de um órgão de soberania que sou, também não vou abordar. Mas imaginava-se aceitar um desafio dessa natureza? Neste momento, não. Em relação à figura do Presidente da República, deve ser uma personalidade mais interventiva na sociedade portuguesa? O perfil do Presidente da República, tal como está definido na Constituição portuguesa, é um perfil adequado. O senhor também é Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção. Portugal ainda é, na sua perspectiva, um país de cunhas e de favores? Portugal é um país que me preocupa nesse domínio. E é indispensável percebermos que há na sociedade portuguesa a ideia de que o favor ainda é algo de influente, mas nós temos que também perceber, por exemplo, aquilo que o Eurobarómetro nos diz, que em Portugal apenas 1% das pessoas considera que teve contacto direto ou indireto com o fenómeno da corrupção, o que representa 1/3 a 1/4 da média europeia.
E eu digo que é o elemento mais preocupante desse inquérito. Porquê? Porque grande parte dos cidadãos não tem consciência de que está a paredes meias com o fenómeno da corrupção. E está enraizada na sociedade portuguesa? Como? Está enraizada na sociedade portuguesa? A sociedade portuguesa não é diferente de outras. Eu costumo dizer, com o mal dos outros podemos nós bem. Há países até que têm níveis de percepção mais elevados que o nosso. Eu não entro nessa discussão. Eu digo que os nossos níveis de percepção são preocupantes. E contra esses níveis de percepção, nós temos que reforçar os mecanismos de prevenção. E, simultaneamente, simplificar a legislação. Lei complexa. Muitas figuras criminais, por exemplo, não ajudam. O cidadão tem que ter acesso a leis claras, a leis simples e a poucas leis. Disse recentemente, numa entrevista, que a liberdade não é um dado adquirido. Temos perdido liberdade, sobretudo com o programa de ajuda externa? O programa de ajuda externa, que nós já praticámos anteriormente, foi algo inevitável e algo que não pôde deixar de ser, enfim, posto em prática. O resultado hoje é que nos libertámos desse programa. Isso é o mais importante. E a execução podia ter sido de outra maneira? A execução, naturalmente, que poderia naturalmente ser de outra maneira. Mas eu aí, a única coisa que lhe digo é que se leiam os relatórios do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas todos os anos acompanhou rigorosamente a aplicação, e o Tribunal de Contas assinalou as coisas que correram bem e as coisas que correram menos bem. Dir-me-á, o que é que correu fundamentalmente bem? Correu fundamentalmente bem, tal como relativamente à Irlanda, o facto de termos saído do resgate e, neste momento, precisarmos tirar as lições para que não haja risco de cairmos outra vez numa situação de dificuldade. E que lições são essas? As condições, em primeiro lugar, naturalmente, um grande rigor relativamente às finanças públicas. E aquilo que eu tenho designado, o cumprimento da verdadeira regra de ouro das finanças públicas. Só devemos contrair empréstimos para realizar despesas de investimento reprodutivas e criadoras de emprego. Se nós cumprirmos esta regra de ouro, nós estaremos no bom caminho. Mas só cumpriremos esta regra de ouro se formos inovadores, se formos criativos, se criarmos riqueza. Porque não podemos distribuir riqueza se a não criarmos. E essa é que é a questão fundamental. E, portanto, é um trabalho de todos. Não é o trabalho deste governo ou daquele governo. Não é o trabalho desta legislatura ou daquela outra legislatura. Não. É um trabalho do Estado, da sociedade e do mercado. O senhor também disse recentemente que uma das lições a retirar da crise é que não se resolvem problemas a atirar dinheiro para cima deles. Certamente. Acha Concorda que muito bem. É essa ideia que a coligação está a tentar passar para as propostas do PS? Não vou entrar, naturalmente, no debate político estrito, político-partidário. Estamos nas vésperas de eleições, não entro aí. Entro numa perspectiva outra, que é uma perspectiva positiva. Ninguém tem sozinho a solução para o futuro do país. Ou seja, são necessários compromissos. São necessários compromissos relativamente àquilo que é essencial, aquilo que é durável, aquilo que vai corresponder ao médio e longo prazos. Depois há a distinção política, que é a solução política do dia-a-dia, os programas políticos. Aí eles têm que ser claros, para que as pessoas possam escolher em liberdade. Essa questão é extraordinariamente importante. É a superioridade da sociedade democrática, é a possibilidade de escolher. Portanto, não é dizer tudo é objeto de compromisso. Não. Os compromissos, onde é que existem? Eu dou-lhe 3 exemplos. Primeiro exemplo,
relativamente à educação e à ciência. Segundo exemplo, relativamente à saúde. Terceiro exemplo, relativamente à estruturação do Estado. O Estado não pode alienar aquilo que é de melhor. Nós temos que atrair os melhores valores ao Estado. Nós não podemos criar as condições de todos os dias estar a ocorrer uma espécie de sangria relativamente aos melhores valores do Estado, porque o Estado não nos dá as condições adequadas. E é o que tem acontecido? Não pode acontecer. Mas tem acontecido. Eu estou-lhe a dizer que não pode acontecer. Essa sangria, estou-lhe a referir, é uma sangria que não é de agora. É uma sangria que tem ocorrido, mas tem que parar. O que é que acha que é preciso acontecer para que as principais forças políticas de facto assumam compromissos, por exemplo, para a reforma do Estado, para a segurança social, para o domínio fiscal? É fundamental, antes de mais, que as coisas se ponham nos seus justos termos. O que é que significa isto? Que distingamos, como eu dizia há pouco, aquilo que é durável, aquilo que não pode deixar de ser objeto de compromisso de todos, nos domínios do Serviço Nacional de Saúde, da educação e da ciência e da cultura, da organização do Estado, e simultaneamente, é indispensável que haja clareza relativamente aos programas políticos para que as pessoas possam, em consciência, escolher. Mas são necessários compromissos nestas áreas que mencionei. Sim, com certeza. Por isso é que eu lhe estou a distinguir claramente aquilo que não é nada de novo, uma vez que todos nós sabemos que relativamente à reflexão sobre a ciência económica, sobre a organização da sociedade, há espaços de compromisso e há espaços de diferenciação. A democracia é isto. A democracia não pode misturar as coisas. Mas tem havido esses compromissos? O que lhe digo é que neste momento nós estamos nas vésperas de eleições e eu estou otimista no sentido de que certamente que os cidadãos vão ser colocados perante as opções para escolherem em liberdade. E não posso dizer mais. Mas quando diz que está otimista, o que é que isso quer dizer? Acredito, como lhe disse há pouco, nas forças da sociedade, na capacidade que a sociedade tem de responder aos desafios que lhe são colocados. Porquê é que diz que disciplina e austeridade são coisas diferentes? A disciplina significa algo que é permanente. Eu, aliás, associo a disciplina à sobriedade. À sobriedade. Nós temos que recorrer, é justamente o que lhe dizia há pouco, não se resolvem os problemas lançando dinheiro sobre eles. Nós resolvemos os problemas adequando os meios que temos aos fins. A austeridade. A austeridade, tal como foi associada aos programas de resgate, aos programas de ajustamento, corresponde a medidas excepcionais que têm que ser interiorizadas enquanto sobriedade. É um homem sempre comedido? Procuro ser. O que é que o faz ceder-se? Eu, hoje em dia, não tenho dificuldade, naturalmente, em deixar de me controlar. Portanto, eu sou uma pessoa que procura ser tolerante, que procura compreender o que está do outro lado. Naturalmente que, como sou muito exigente, muitas vezes, enfim, fico angustiado pelo facto de as coisas não estarem a decorrer tão bem como eu desejaria. Mas tem sentido de humor e gosta de contar anedotas. Sim. Isso sempre. O sentido do humor é extraordinariamente importante para compreendermos a vida e a relação com os outros. E também faz jornais com os seus netos? Também. Exatamente. E, portanto... O que é que escrevem nesses jornais? Olha, sobretudo, relatam experiências, brincadeiras, visitas a museus, filmes, enfim, um pouco de tudo.
Guilherme de Oliveira Martins, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado. obrigada. Então, o ponto final deste Conversas com Vida, já sabe, todas as sextas-feiras no ETV damos mais vida às suas conversas. Até lá.